Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Milionário ouve os gritos de sua filha negra adotiva ao chegar em casa. O que ele vê o deixa chocado. Nas alturas verdes de Beverly Hills, longe da agitação da Sunset Boulevard, fica uma mansão em estilo georgiano, com tijolos vermelhos escuros e colunas brancas. A fachada é sóbria, porém elegante, emoldurada por ciprestes cuidadosamente aparados e um jardim japonês meticulosamente cuidado. Ricardo Bennett, 64, mora lá quase sozinho. Esse investidor de Wall Street, conhecido por construir um império em tecnologia verde antes mesmo de ela virar moda, Richard agora está aposentado. Ele vendeu tudo aos 52 anos, logo após a morte repentina de sua esposa, Helena, vítima de um derrame. Ellen era o pilar invisível de sua vida, brilhante, gentil, uma discreta ativista dos direitos civis. Após seu desaparecimento, Richard desabou em silêncio. Por mais de um ano, viveu como um fantasma naquela casa grande demais, vazia demais. As paredes ecoavam com ecos ausentes. Ele tinha o dinheiro, as obras de arte, os livros antigos, mas nada mais tinha sabor. Foi durante uma viagem humanitária para Atlanta, organizado por uma fundação em memória de sua esposa, que sua vida mudou novamente. Num centro para crianças traumatizadas por violência doméstica ou dramas urbanos, seu olhar encontrou de uma menina de 6 anos. Negra, frágil, com cabelos emaranhados, os olhos arregalados, mas vazios. Ela não falava. Mal se mexia. Os assistentes sociais haviam dito seu nome. A Maraela havia sobrevivido a um incêndio criminoso em um prédio em ruínas. Seus pais morreram de asfixia. Ela não tinha mais família. Ela não chorava mais. Ela não reagia a nada. Nada, exceto uma coisa. Certa tarde, enquanto um violinista visitante tocava uma peça de Bach para relaxar as crianças, Richard viu a Mara virar a cabeça lentamente com os olhos marejados. Ela estava ouvindo. Intensamente. Era o único sinal de vida verdadeira que ela vinha manifestando há semanas. Aquele momento minúsculo e milagroso ficou gravado na memória de Richard como um clarão na escuridão. Ele voltou no dia seguinte. E no outro. Ele demorou. Falou baixinho, mesmo sem resposta. Pediu permissão para lhe dar um violino de criança. Ela não o pegou imediatamente. Mas, uma semana depois, ela o acariciou com a ponta dos dedos. 2 meses depois, ele a adotou oficialmente. Hoje, a Mara Bennett tem 16 anos. Seu rosto mudou, mas seus olhos são os mesmos, vastos, profundos, cheios de melancolia e fogo. Seus cabelos presos em tranças elegantes, emolduram um rosto gentil, frequentemente iluminado por um sorriso reservado, mas luminoso. Ela é a primeira da turma em uma escola particular de elite. Ela toca violino com uma paixão rara, às vezes até o amanhecer. Seu sonho, entrar Juilliard, uma das melhores escolas de música do mundo. Richard o incentiva todos os dias com paciência, com um orgulho que ele nem tenta mais esconder. Na mansão agora viva, cada cômodo carrega o traço de Amara, suas partituras, seus livros, suas fotos. E no entanto, apesar do amor que os une, uma sombra opaca instalou-se recentemente. Silêncios que ela não consegue explicar. Olhares que ela baixa. Suspiros que ela segura. Richard sente que alguma coisa está corroendo ela, mas ela não fala sobre isso. E ele ainda não sabe que essa sombra vem de onde ele menos espera, sob seu próprio teto. Esse terça-feira à noite a cidade de Los Angeles estava banhada por uma névoa quente e alaranjada, como um teatro à espera de seu drama. Richard Bennett, vestido com um smoking preto impecável, havia deixado o clube do século, um local de gala privado onde os principais doadores da Fundação Ellen Hope, que ele havia criado em memória de sua esposa, estavam sentados. Tudo deveria ocorrer como de costume. Um discurso, alguns apertos de mão, fotos para a imprensa local e, em seguida, um retorno à solidão silenciosa de sua mansão. Mas naquela noite, após 40 minutos de atendimento, uma dor surda e lancinante tomou conta da parte de trás da sua cabeça. Não era uma simples enxaqueca. Era um pressentimento. Uma sensação estranha, quase animal, de que algo estava errado. Uma alarme silencioso que ressoou profundamente dentro dele. Ele educadamente se desculpou, alegando uma dor de cabeça, e perguntou Jonatas, seu motorista de confiança, para dar meia volta sem esperar. A viagem de volta pelas ruas sinuosas de Mulholland Drive foi silenciosa. Richard, normalmente tão racional, viu-se olhando para as colinas negras, incapaz de acalmar a ansiedade que crescia dentro dele. Olhou para o relógio 20:27. Chegando na entrada iluminada da propriedade, algo estava errado.
O portão abriu automaticamente, como de costume, mas assim que o carro entrou na garagem, Richard franziu a testa. O andar térreo estava mergulhado na escuridão, enquanto Amara costumava deixar uma lâmpada da sala acesa quando estava estudando, ou quando a empregada estava ligando uma máquina, guardando a louça ou fazendo uma ligação na cozinha. Tudo estava escuro, exceto uma luz amarela, tremendo, que filtrava do corredor de cima. Ele desligou o motor. E lá ele ouviu soluços abafados, curtos, espasmódicos. Depois uma voz seca e quebradiça com um timbre tão familiar que ele sentiu o sangue saindo de suas veias. Você acha que esta é a sua casa? Esta não é a sua casa. Você deveria ser grato por terem te tirado das ruas. O coração de Richard parou. Cláudia Martin, a nova governanta contratada 6 semanas antes. Americana, cerca de 55 anos, rosto anguloso, cabelo preso num coque severo, sempre vestida com um tailleur cinza claro. Ela inspirava uma certa autoridade silenciosa, um rigor profissional. Richard, ocupado com outros projetos, confiara na recomendação de uma agência de serviços domésticos de renome. Cláudia fora discreta, eficiente, um pouco fria, mas nada que levantasse suspeitas. Até este momento. Ele ficou ali por meio segundo, atordoado. Então o instinto paterno assumiu. Ele saltou do carro, abriu a porta da frente e atravessou o corredor escuro. Subiu as escadas 2 a 2, sem se importar com a elegância de seus sapatos de couro envernizado ou com a tontura que latejava em suas têmporas. À medida que subia, as vozes se tornavam mais claras. Agora ele conseguia ouvir os gritos de Amara. Um gemido estrangulado. Depois outra salva de palavras ásperas. Olha só para você. Acha mesmo que ele te ama como uma garota de verdade? Você é só um projeto. Uma instituição de caridade. Você não é ninguém. Richard prendeu a respiração. Cada degrau subido era uma tortura. Cada palavra que Cláudia falava era como uma faca no peito. Ele não conseguia acreditar que tal conversa tivesse se espalhado. Em sua própria casa, que sob seu teto. Sua filha poderia ter sido humilhada dessa forma, em silêncio, sem que ele tivesse visto nada. No andar de cima, o corredor parecia esticada como uma corda pronta para arrebentar. O silêncio era cortante, quebrado pelos sons de um choro abafado e uma voz baixa carregada de veneno. Richard avançou lentamente, coração batendo forte nas têmporas, com a garganta apertada por um medo que ele nunca havia conhecido. Então ele chegou. No fundo do corredor, banhado pela luz amarela de um candeeiro de parede, ele viu o impensável. Amara, sua filha, sua luz, estava pressionada contra a parede do seu quarto, encolhida sobre si mesma, com as mãos erguidas como se para se proteger de um possível golpe. Seu rosto estava coberto de lágrimas. Seus olhos, geralmente cheios de calma e gentileza, ficaram devastados pela dor e pela humilhação. Na frente dela, Cláudia Martin, ereto, braços cruzados, olhar frio e ameaçador. Seu tom era de desprezo contido por muito tempo, transformado em veneno. Seu pai olha para você como se você fosse uma santa, mas você é apenas uma oportunista. Uma menininha sem valor, de favela. Você toca violino bem. Você não vai ser nunca um verdadeiro Bennett. O tempo parou. Cláudia. Richard gritou com a voz rouca, distorcida pela raiva gélida. Cláudia pulou violentamente e se virou. Ela empalideceu ao ver Richard parado ali, enorme, com os olhos arregalados e a respiração ofegante. Era a primeira vez que ele gritava daquele jeito. Ele não lhe deu tempo para reagir. Num gesto instintivo e protetor, ele a empurrou firmemente para o lado, não brutalmente, mas com força suficiente para empurrá-la para o lado. Cláudia cambaleou, esbarrando levemente na cômoda do corredor. Sua máscara de frieza se rachou. Senhor Bennett, eu posso lhe explicar tudo. Não é o que o senhor pensa. Ela me provocou, ela levantou a voz. Cale-se. A voz de Richard mudou. Não era mais a de um homem chocado. Era a de um pai ferido, traído, pronto para qualquer coisa. Seus olhos estavam vermelhos, não de lágrimas, mas de fúria reprimida. Mais uma palavra e você não sairá daqui em pé. Sem olhar para ela, ele se ajoelhou diante de Amara. Ela tremia toda. Ele abriu os braços, ela correu para lá como um pássaro ferido encontrando seu ninho. Ela agora chorava copiosamente com a cabeça enterrada no casaco dele. Ele a embalava delicadamente. Ela me diz isso o tempo todo, pai. Quando você não está por perto. Ela diz que eu sou um erro, que você se arrepende de ter me adotado, que eu sou apenas um dever de consciência. Cada palavra era uma faca, cravado na carne do coração de Richard. Ele fechou os olhos. Uma bola de fogo surgiu dentro dele. Não contra Amara. Contra si mesmo. Contra sua cegueira. Contra este silêncio que durou semanas e que ele não conseguiu quebrar.
Ele pegou o telefone e discou um número rapidamente. Segurança? Tirem Cláudia Martim daqui. Imediatamente não toque em nada. Não fale com ninguém. Quero que ela saia daqui em menos de 5 minutos. E nunca mais volte. Menos de 2 minutos depois, 2 policiais avançaram silenciosamente. Cláudia, perturbada, tentou uma última justificativa. Richard simplesmente virou as costas para ele. Ela não existia mais. Alguns momentos depois, no escritório particular de Richard no térreo, a luz era fraca. As paredes cobertas de livros e retratos de família pareciam observar a cena com seriedade. Amara, sentado no sofá de couro marrom, agarrou uma almofada contra o peito como uma armadura frágil. Suas bochechas estavam manchadas de lágrimas secas. Seus ombros ainda tremiam com espasmos irregulares. Richard, sentado ao lado dela, não disse nada. Ele esperou. Olhou para ela com uma mistura de infinita ternura e dolorosa culpa. Por que você não me contou, querida? Ele finalmente perguntou em voz baixa, quase quebrada. Ela hesitou. Sua boca tremeu antes de responder. Eu tinha medo de que você ficasse decepcionado, de que você achasse que eu era fraco ou ingrato. Eu não queria ser um problema. Ele pegou a mão dela delicadamente, com uma cautela quase sagrada, e disse lentamente, olhando-a diretamente nos olhos: escute-me com atenção, Amara. Você é minha filha. Não pelo sangue, não, mas pelo coração. E esse link é indestrutível. Você não tem nada a provar. Você não é um erro. Você é a maior escolha que já fiz. E eu sou orgulhoso de você. Mais do que você pode imaginar. Amara olhou para baixo. 2 grandes lágrimas rolaram por suas bochechas. Mas desta vez não eram mais lágrimas de medo. Eles eram lágrimas de libertação. Ela se inclinou em direção a ele, aninhou-se em seu peito e sussurrou: obrigado por não me decepcionar. Ele fechou os braços em volta dela. E nunca farei isso. Nunca. Na manhã seguinte, a casa dos Bennet, normalmente tranquila e iluminada, assume uma nova gravidade. Richard Bennet, sentado em seu escritório, não é mais o empresário elegante e inacessível que as revistas financeiras o retratam. Ele é um pai ferido, um homem profundamente zangado, não de orgulho, mas de amor. Ele não hesita um segundo. Primeiro chama seus advogados. Eles chegam sóbrios e profissionais, mas logo percebem que este caso não é uma simples questão de recursos humanos. Quero que você registre uma queixa por abuso infantil. E quero uma investigação completa sobre a agência de empregos que indicou essa mulher. Ordena ele, com a voz calma, mas ríspida. Os advogados concordam. Em menos de 24 horas, surgem as primeiras revelações. Cláudia Martim, por trás de suas credenciais impecáveis, esconde um longo histórico de comportamento inadequado e relatos de comentários discriminatórios. Famílias apresentaram queixas. Casos foram suprimidos, depoimentos foram abafados, muitas vezes porque as crianças eram adotadas de minorias, e suas palavras não tinham muito peso contra uma governanta branca, experiente e bem relacionada. Mas desta vez não seria abafado. Richard, um homem de ação, decide ir mais longe. Ele contata uma jornalista de confiança, Maria Stein, conhecida por sua integridade. Ele lhe concede uma entrevista exclusiva em sua sala de estar, ao lado de Amara. As câmeras focam neles. Richard, em um terno sóbrio, segura a mão da filha. Ela, gentil mas digna, veste um suéter azul escuro e um olhar cheio de coragem. Richard olha para a câmera. Sua voz é calma, mas sua emoção é palpável. Sou Richard Bennet. Criei empresas, presidi conselhos, administrei bilhões. Mas tudo isso de nada vale se eu não puder proteger o que é mais precioso para mim. Ele olha para Amara e depois novamente para a câmera. Eu pensava que minha riqueza bastava para proteger minha filha. Eu estava enganada. O racismo nem sempre é um grito violento na rua. Às vezes é um sussurro atrás de uma porta, um olhar de desprezo, uma palavra que destrói lentamente. O racismo se infiltra nas frestas do silêncio, da confiança mal depositada. Ele faz uma pausa. Sua voz treme levemente. Hoje eu não falo como um CEO. Falo como um pai. E esse pai diz: chega. A entrevista veio como um raio. Transmitida em rede nacional, traduzida e compartilhada nas redes sociais, chocou milhões de lares. As palavras sinceras de Richard tocaram um ponto sensível. O mundo descobriu Amara, sua história, sua visão franca, sua maturidade. As cartas estão chegando aos montes. De jovens negras, adotadas por famílias onde às vezes se sentiam invisíveis. De pais adotivos brancos comovidos que estão despertando para a verdade. De mães que pedem desculpas. De órfãos que, pela primeira vez, se sentem vistos. Amara, até então discreta e tímida, descobre uma nova força dentro de si.
Ela é convidada para escolas de ensino médio, associações e estúdios de televisão. Mas ela escolhe com cuidado. Ela não quer se tornar uma figura da mídia. Ela quer dizer a verdade, simplesmente. Em um fórum em Chicago, ela fala diante de uma sala com 300 estudantes do ensino médio. Sua voz é suave, mas firme. Não sou filha do Richard porque ele me salvou. Sou filha dele porque um dia ele olhou para mim e disse: "Você é minha, e eu sou sua." E foi isso. Ele nunca me pediu para ser perfeita. Ele simplesmente decidiu me amar. Um silêncio toma conta da sala. Em seguida, aplausos estrondosos. Este discurso se torna uma fonte de inspiração. Famílias inteiras mudam de perspectiva. Agências de acolhimento são finalmente pressionadas a rever seus processos. Um projeto de lei apoiado por Richard e vários senadores é apresentado para regulamentar mais rigorosamente o recrutamento de funcionários para lares adotivos. Amara, por sua vez, começa a escrever um livro. Não para relatar seu infortúnio, mas para oferecer uma ponte para aqueles que se sentiram sozinhos em uma casa repleta de silêncio. E todas as noites, quando Richard a abraça antes de ir para a cama, ele sempre diz a mesma coisa para ela: "Você é minha filha. Ninguém vai mudar isso." E esta verdade, nenhum veneno no mundo pode apagar. Um ano depois, Richard Bennett transformou a dor em ação. Ele fez o que fazia de melhor: construir. Mas desta vez não para os negócios nem para o lucro. Ele construiu pela esperança. Ele jogou Casa Amara, um lar adotivo situado nos subúrbios arborizados de Connecticut. Este lugar, com sua arquitetura vibrante e cores suaves, foi projetado para acomodar meninas vítimas de discriminação racial, abuso psicológico ou rejeição familiar. Ao objetivo: oferecer-lhes não apenas um teto, mas uma família de coração, uma chance de reconstruir suas vidas com dignidade e ternura. Amara, agora com 17 anos, tornou-se o membro mais jovem do conselho de administração, mas, além das reuniões, dos discursos e das fotos oficiais, era nas manhãs de sábado que ela se sentia em seu elemento. Toda semana, ela atravessava o saguão do centro com seu estojo de violino. Em uma sala banhada pela luz, ela ensinava música para uma dúzia de jovens de origens miseráveis. Ela falava com elas sobre ritmo, mas também sobre silêncio. Sobre precisão, mas também sobre alma. Na fachada da Maison Amara, acima da grande porta de madeira clara, uma frase gravada em mármore atraía todos os olhares: "Não é o sangue que faz uma família, é a lealdade." Foi a própria Amara quem o escolheu após semanas de reflexão. Um lema simples, mas que resumia toda a sua história. Uma noite de verão, a mansão Bennett estava imersa na calma. O calor do dia havia se dissipado e a biblioteca, uma sala ampla com paredes cobertas de livros encadernados em couro, estava banhada pela luz suave de uma luminária antiga. Amara estava lá, parada perto da janela aberta, com um violino sob o queixo. Richard, em sua poltrona favorita de couro marrom, segurava uma taça de Bordeaux envelhecido, o olhar fixo nela. Ele não dissera nada desde que ela começara a tocar. Não precisava. Cada nota era suficiente. Ela tocava uma peça que ela mesma compusera, inspirada em seu passado. Uma peça lenta e melancólica, mas que aos poucos ganhava força. No final, o arco tremeu por um segundo no ar. O silêncio retornou suave e denso. Richard se levantou, lentamente. Então bateu palmas, silenciosamente, com os olhos marejados. "Sabe, Amara, eu achava que já tinha visto de tudo na vida. Sucesso, viagens, honrarias. Mas nunca tinha visto tanta beleza quanto a que encontrei em você." Ela pousa o violino. Avança. Ele se aproxima e, sem dizer uma palavra, o pega no colo. "Eu te amo, pai. E eu te amarei até meu último suspiro." Naquele momento suspenso, não havia mais passado doloroso, nem rancores, nem medos. Apenas amor. Amor verdadeiro. O tipo que escolhe. O tipo que não recua. O tipo que constrói.